Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um programa Improváveis com a sua amiga Priscila Moura Lima. E o tema de hoje é cura. Cura no corpo e cura na alma. Vamos conhecer mais um pouco sobre a história da cantora Irene Mendes, que já é da família Improváveis. E a convidada de hoje especial é a pastora especialista em cura e libertação, Eliana Vaz. Fica comigo, Improvável. Temos também o quadro Colocando a Casa em Ordem, com a nossa escritora Eleusa Matos, e o Mentoria Feminina, que vai te trazer de volta para casa, de volta para o lugar que Deus te criou, com a pastora Daniele Cassiano. Fica aí, porque tem muita coisa boa para você hoje. Olá, tudo bem? Hoje o programa Improváveis está aqui no Instituto Rosa Reviver. E é com muita honra que estamos participando da inauguração da Sala de Inclusão Social em homenagem à nossa querida Maria da Graça. É um momento assim, muito especial para a minha vida, para a vida da minha família e para o bairro, né? Que aqui no Pilar a gente está tendo hoje um pontapé inicial, Priscila, de quê? De acessibilidade, de inclusão social para as pessoas que estão rejeitadas da sociedade. E aqui é prova viva que minha irmã Graça, hoje com 55 anos, ela tem hoje um contato melhor com as pessoas. Ela está inclusa hoje dentro da sociedade. E você que hoje se sente desacreditado, que não está mais incluído na sociedade, que você tem um parente deficiente, um amigo, um vizinho, traga ele de volta para a sociedade. Venha conhecer o projeto Reviver. Venha conhecer aqui no bairro do Pilar, estaremos aqui, portas abertas para atendê-lo e orientá-lo da melhor maneira possível. E aqui vocês contam com a ajuda de psicólogos, assistente social, nós temos aqui aula de balé, aula de violão, artesanato. São assim, coisas que nós hoje estamos atendendo. Diante da pandemia, estamos um pouquinho só enxugados, mas atendendo diante de todas as necessidades aí que a gente possa ajudar as pessoas. Até a próxima. Beijo, tchau. Estamos aqui hoje, mais uma vez, para edificar a sua vida. E eu tenho certeza que o tema de hoje vai mexer com você. Temos aqui duas mulheres com histórias de vida que verdadeiramente glorificam o nome do Senhor. Cantora Irene Mendes, que já faz parte da família Improváveis. Seja bem-vinda mais uma vez, amiga. Muito obrigado pelo carinho, a honra estar aqui. Pastora Eliane Vaz, especialista em cura e libertação. E ela veio de um lugar chamado Rejeição. Eu conheço bem esse lugar, pastora. Seja bem-vinda ao programa Improváveis. Muito obrigada, Priscila, pela oportunidade de estar aqui no teu programa, falando um pouco sobre a rejeição. É uma das doenças da alma que afetam muitas pessoas hoje, muitas mulheres, principalmente mulheres. Verdade. Né, nesse tempo de hoje, né, que nós vivemos, e para mim é uma honra falar um pouco da minha história. Amém. O tema de hoje, cura na alma e no corpo, é baseado na nossa história. Nós três aqui, acho que a gente é apto para falar nisso. Mas eu quero começar com a Irene. Ela já contou um pouco da história dela em um programa anterior, mas ela vai contar mais um pouquinho sobre uma fase que ela viveu, na qual ela desenvolveu uma doença, né, de pele por conta de ansiedade, de traumas, de situações difíceis. Conta um pouquinho para a gente, Irene. É muito novo, né? A psoríase. O que é a psoríase? Foi uma doença que eu desenvolvi e descobri que ela é proveniente de nervos, né? De problemas, sim, do cotidiano, ela vem de uma frustração, ela vem no meio de um problema e começou com uma pequena coceirinha, muito pequena. Mas eu percebi que toda vez que eu me irritava, ou toda vez que eu me entristecia, ela coçava demais. Entendi. Entendeu? E aquilo começou a expandir. E foi abrindo, abrindo, abrindo. E como nós estávamos conversando há pouco, eu e a pastora,
é aquela teoria de que somos servos do Senhor, passamos por uma dificuldade, isso não pode ser exposto. Verdade. Então, você centraliza tudo no seu corpo, né? São as doenças psicossomáticas que você acaba desenvolvendo no corpo. E eu, né, passei pelo problema da psoríase. É uma doença que não tem cura. Ela tem controle, mas cura não existe. Mas a gente vive bem. Amém. A gente vive bem. Essa doença desenvolveu em um processo que você estava passando no casamento e estava mexendo muito com as suas emoções, né? Fala mais um pouquinho para a gente sobre esse processo. E como, assim, você falou no programa anterior que você não desenvolveu muitas manchas no corpo, né? A psoríase, ela causa manchas no corpo? Como é que acontece? Então, ela começa com a coceira, geralmente, nas articulações. Ela atinge as articulações. Muitas das vezes ela vem para as unhas, né? Onde ela começa a esfarelar as unhas ao redor da cutícula. E era interessante que nesse processo do casamento, toda vez que o telefone do meu marido tocava, começava essa irritação. Nossa. Porque era onde ativava o gatilho daquela sensação. Da dor, né? Quem é? Sim. Pode ser fulano. Então, aquilo já causava assim, um desconforto insuportável. Cheguei um período com a psoríase que os meus braços ficaram feridos, totalmente feridos. E assim, eu entendo que eu recebi a cura porque eu não tenho nem mancha no meu braço. Verdade. Eu não tenho mancha, minhas articulações são limpas. E o único lugar que eu ainda tenho um resquício da psoríase é no meu pescoço. Aí marido, de vez em quando, dá uns tapinhas na minha mão, né? Quando eu me estresso lá com a turma, lá em casa, e dá aquela coceirinha. Mas toda vez que eu coço, meu Deus do céu, isso aqui ficou para me lembrar, Senhor. É a maca, né, Irene? É a maca. Ficou essa marquinha aqui, esse negócio. Porque não maca. é uma coisa fácil de lidar. E eu me recordo que, assim, durante muitos anos, o telefone lá em casa tocava para qualquer coisa, fosse o fixo, fosse o celular dele. Isso, assim, já me dava uma tremedeira no meu corpo. Aquela ansiedade. E era onde eu pensava assim, eu não estou curada 100% ainda. De tudo que a gente viveu, o Senhor fez muitas coisas, trabalhou, mas eu ainda não sou curada por completo, porque quando o telefone toca, eu ainda tremo. Verdade. Dá aquela, fica ofegante. E aí eu falei, a gente precisa mudar isso. E foi quando eu passei a perceber que o meu coração não disparava mais quando o telefone tocava. Falei, estou curada. E a psoríase ficou só E a como psoríase marca só no pescoço de um processo difícil, mas como eu gosto de dizer para todo mundo, o deserto não dura para sempre. A psoríase no pescoço virou só uma referência de algo Muito pequena. que você superou, né? Pastora, conta um pouco aí sobre a sua história para a mulherada aí que está nos assistindo. A senhora falou algo que mexeu na minha alma, né? Aqui agora há pouco. Para quem veio da rejeição, estar aqui é muito. E tem mulheres que ainda estão presas na rejeição. Sim, então, eu sou paraense, né? Venho do estado do Pará. Percorri um caminho muito longo para estar aqui hoje no Rio de Janeiro. Mas eu entendo que eu estar hoje no Rio de Janeiro foi um plano e um propósito de Deus diante de tudo que eu vivi. Porque quando nós estamos, Priscila, no processo de tratamento de cura da alma, a gente fica se perguntando por que Deus permite tudo isso, né? Verdade. E às vezes a gente não consegue entender todo esse processo. E quando eu vim do Pará, eu venho de uma família, eu sou adotada, e a minha família biológica deu para a minha família hoje atual, que é a adotiva. Eu venho de uma cidade que é terra de garimpo, então é uma cultura muito comum no estado, naquela época, de pais darem seus filhos por não ter condições de criar. E eu sou a filha mais nova de três irmãos. E nós fomos dados na mesma época.
E eu fui a única que até ano passado estava desaparecida. Então, quando eu saí de lá, eu saí muito novinha, com 1 ano e 8 meses, quando minha mãe deu para o meu pai. Tem até uma questão de uma novela que acontecia, não sei se vocês se recordam, Avenida Brasil, que tem a história da Nina, né, que foi jogada no caminhão de lixo. Então, eu cresci com essa história, que eu fui abandonada dentro de um caminhão do lixo. Então, Satanás, ele colocou essa mentira na minha vida até o ano passado, de que eu era uma pessoa assim. E dentro de todo esse processo de rejeição da minha mãe, na época, eu não sabia que eu tinha pai, então eu tinha muita dificuldade de relacionamento, sofri por questões de como é que se diz? Prostituição, porque quem vem de uma área de trauma, eu não desenvolvi doença psicossomáticas como a irmã, mas eu desenvolvi fugas. Então eu entrei no mundo da prostituição, né? Fui uma mulher que casei, mas fui adúltera por muito tempo, porque eu queria encontrar o afeto, o amor, ser aceita. Então, fui uma pessoa que foi muito destruída na minha vida profissional, porque os meus sonhos eu achava que nunca ia acontecer, porque eu cresci debaixo de palavras dizendo que não ia ser ninguém, que eu ia ser prostituta mesmo, que eu ia ser adúltera, que meus filhos, porque dentro da área da rejeição, como eu fui abandonada pela minha mãe, eu tenho 5 filhos, e os meus 3 filhos, meus primeiros filhos, eu abandonei como a minha mãe abandonou. A história da minha mãe se repetiu na minha vida. Então, assim, eu tenho um filho de 23 anos, tenho uma menina de 15 anos que eu perdi para o conselho tutelar e tenho um menino de 19 anos. E hoje eu sou casada para a honra e a glória do Senhor. O Senhor restaurou a minha sorte, como diz a palavra, né? Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, né? E hoje eu sou casada, não tenho filhos com meu atual esposo, mas eu tenho 2 filhos do meu segundo casamento que também vieram por baixo de jugo de aborto, porque quem é rejeitado, ele rejeita. Meus filhos, eles foram todos rejeitados dentro da minha do útero. E isso causou uma série de traumas para os meus filhos, né? Pastor, hoje, como que acontece? Eles me perdoaram. Né, os meus 3 filhos me perdoaram. A senhora tem relacionamento? Sim, tenho relacionamento com eles. Estou em processo de restauração de filhos com eles, porque o Senhor me deu um novo marido, né, um casamento baseado na palavra, um homem que me assumiu, me honrou, deu o seu nome. Aleluia. E me devolveu a alegria, né? Porque no dia que eu entrei de noiva na igreja, o Senhor falou para mim assim: hoje toda mentira do inferno cai por terra na sua vida. Amém. E assim, confesso que hoje eu estou vivendo um novo tempo, um novo recomeço. Tudo que Satanás roubou, o Senhor está devolvendo. Né? Então, assim, eu digo que o processo de cura, ela existe 3 etapas, né? Que é o caos, que é o fundo do poço, que é o processo da cura, que você vive dentro do processo, que parece que você não vai sair nunca, e o processo da restauração e o processo da restituição. E hoje, para a honra e glória do Senhor, hoje eu vivo o processo da restituição. Meus sonhos estão sendo devolvidos, a minha história está sendo reconstruída. Né? E isso está alcançando também a vida dos seus filhos. Sim. Que provavelmente não vão repetir o mesmo erro que a senhora. Sim. E esses pecados hereditários estão sendo quebrados. Sim. Através do seu posicionamento de entregar a vida para Jesus e reconhecer os seus erros. Sim. Porque isso é muito importante. Tem muita gente que se converte e acha que agora está tudo bem. Está tudo certo, vida que segue. Abandonei 5 filhos, não assumi filhos, feri um monte de pessoas durante a minha trajetória, mas agora eu aceitei Jesus e não é bem assim. Só fazer uma colocação, Priscila. A gente cresce dentro do meio cristão
porque a gente vai crescendo numa doutrina, né, que vai dizendo assim que você não pode chorar, que você não pode sentir dor e que você não pode se expor, porque você é uma autoridade eclesiástica. Eu, quando entrei no processo de restauração, quando me consagraram a pastora, eu tentei tirar a minha vida, porque eu não me achava capaz de pastorear, porque eu tinha dificuldade de relacionamento. E quando a minha igreja é uma igreja que eu amo a minha igreja, porque os meus pastores me assumiram como pais, né, espirituais. Então, dentro da nossa igreja é uma igreja terapêutica, onde a gente trabalha muito a fundo a questão da libertação, que a cura interior não é mais nada do que uma libertação mais profunda, porque é aquilo que eu conversei com você em particular, que muitas das vezes quem está passando pelo processo, ele não manifesta demônios. São pessoas que têm problemas de caráter, são pessoas que têm esses escapes, essas fugas, né, que muitas das vezes é o consumismo, que muitas vezes é a ansiedade, que muitas vezes é a depressão. E uma das coisas... A droga, o vício, a prostituição. E uma delas que eu desenvolvi muito dentro da minha alma foi a ira. Eu era muito irada. Meus filhos, eu lembro que uma época... vivendo esse processo. Segura aí um pouquinho, pastora. Segura aí um pouquinho, senão a senhora vai entregar o rolo todo no primeiro bloco. Irene, você falou algo que ela mencionou aqui e eu acho que me faz lembrar uma parte do seu testemunho quando você conta que a escritora Eleusa Matos falou para você, Irene, vai chegar um dia que o Luiz nem vai lembrar do que falou para você, do que fez para você. E ela falou algo que me acionou essa memória, quando ela falou que tem pessoas que não desenvolvem uma manifestação demoníaca, dessas que grita, que altera o comportamento, entre aspas, né? Porque tem manifestações malignas que é tão sutil que você nem percebe que precisa repreender em nome de Jesus, né? Eu também venho de um casamento que está sendo restaurado, onde a gente teve que lidar com muitas questões dentro do nosso casamento. Eu digo nosso porque o casamento não é só meu, né? E você contou para a gente da outra vez que às vezes está conversando ou fala de algo do passado e o que o Luiz não lembra. Nós estávamos separados e a campainha lá em casa tocou 1h pouca da manhã, quase 2 horas. E aí eu, assustada, né, que tudo me assusta, eu fui, perguntei quem é, muito temerosa, aí ele, sou eu. A gente identifica logo a voz, né? Falei, meu Deus, o que esse homem está fazendo aqui uma hora dessa? Quando eu abri o portão, ele estava completamente bêbado. Coloquei ele para dentro, botei ele debaixo do chuveiro, dei banho nele, coloquei ele na cama, fiz um café, dei para ele, ele deitou, fui lavar o uniforme dele, porque no dia seguinte ele tinha trabalho, porque ele trabalhava numa empresa de ônibus. No dia seguinte ele levantou, se arrumou, foi embora como se nada tivesse acontecido. E eu tenho certeza que agora ele está espantado ouvindo isso. Isso não aconteceu. Aconteceu. Então, assim, hoje quando eu paro, às vezes, para pensar em alguns pontos do que eu vivi, o quanto eu amadureci dentro desse processo, sim, eu falo assim, meu Deus, por que a gente não tem esse entendimento no meio do processo? Porque eu acho que se nós tivéssemos esse entendimento, ficaria mais fácil, meu Deus. Infelizmente, a gente só percebe depois do processo. Mas assim, foi como a pastora falou, é tudo um processo com a gente. Com certeza. Eu costumo falar, né? Não falo muito para ele ouvir, para ele não se achar no direito de continuar fazendo, cometendo erro. Mas assim, eu costumo falar que durante muito tempo, o meu esposo ele foi realmente um instrumento de Deus para me colocar dentro da vontade do propósito de Deus, né? Mas que é doloroso, a gente precisa reconhecer. Nós vamos agora assistir o clipe
dessa cantora abençoada, com essa voz forte, poderosa, Carla Santana, e depois a gente volta.
Falar de cura é algo é um assunto muito sensível, né? Porque a pastora vai falando e vai surgindo tantas coisas dentro da gente, né? Pastora, hoje em dia, como a senhora mesmo falou, casamento, Deus te honrou em meio à sociedade com um casamento, porque o casamento para a mulher é uma honra, né? Os filhos, Deus está restaurando o relacionamento. A senhora foi muito sábia em falar que é restaurando, porque às vezes as pessoas entendem a cura como algo instantâneo. Sim. E não é. E eu passei por uma situação muito difícil em relação à rejeição dentro do ministério, que eu me senti incapaz de exercer o pastoreio. Eu cheguei a pedir para sair, porque eu não me sentia capaz de ser uma pastora. Novamente o diabo trazendo as mentiras da sua infância. Sim. Né? Sim. Se você foi rejeitada, a sua mãe te rejeitou. Você rejeitou filhos, você é igual à sua mãe. Às vezes o diabo ele não fala com essas palavras, mas te faz acreditar que você ainda é a mesma do passado, né? Que não Sim. vai dar conta, que não vai... você é incapaz. Isso. Então, eu fui surpreendida, né? Eu falei, como assim? Tô curada? Como que ela está aqui na porta de novo? E aí o Senhor me deu um sonho, né? Ele me visita muito por causa... Eu tenho um dos meus processos de cura, um deles primeiro foi reconhecer que eu era doente. Sim. Segundo, experimentar Jesus me perdoando por tudo aquilo que eu pratiquei e se sentir, porque as pessoas experimentam, mas não conseguem se sentir perdoada. E quando eu senti Jesus me perdoando por tudo, e eu assumindo aquela identidade de filha, onde foi a minha libertação na minha área emocional, que está lá em Romanos 8:38, onde a Bíblia fala que nada, nem ninguém, nem o porvir, amém, nada nos separa do amor de Deus. Inclusive, aleluia. Eu vou dar um spoiler, é o tema do meu livro, da minha autobiografia, Eu Fui Comprada em Amor, onde eu conto todo esse processo de trauma e de cura, né? Porque tem outro no forno aí para sair. E um dos processos também que me ajudaram foram os grupos de apoio dentro Sim, da minha igreja. Porque importante. As pessoas dizem que crente não tem que procurar terapeuta, que crente não pode procurar psicólogo, que crente não pode procurar ajuda, que só o Espírito Santo, só orando. Vamos não. jejuar, é porque você Sim. não está orando, é porque você não está buscando, Sim, não está sendo sábia. Sim, eu não falo isso só em relação ao casamento, em todas as áreas. Se o teu filho se desvia, ou vira um homossexual, filho de crente, ou vai para a droga, não, é porque não foi sábio, os pais, não, e não é bem assim. O pai está em pecado. O pai não é bem assim. É um peso que a sociedade coloca em nós, né? Não, a sociedade cristã. Cristã. Né? A sociedade o que acontece aqui dentro. Sim, verdade. Só que hoje isso está sendo, pela honra e a glória do Senhor Jesus, está sendo quebrado dentro do meio evangélico. Muitas Deus está igrejas levantando acordado, isso, mulheres, terapeutas cristãos, homens que estão pregando sobre paternidade, o que é a verdadeira hombridade. Sim, a paternidade, né? De uma pessoa, entender quem é Deus na vida dela. Isso é a libertação da alma, porque aquela pessoa que é rejeitada, foi abusada sexualmente por um pai, ela não consegue se aproximar de Deus como um pai por causa do abuso. E isso a gente precisa ser desconstruída para ser reconstruída novamente. Infelizmente, Irene, acho que você vai concordar comigo, porque a gente vem da mesma raiz de religião, né? Porque o cristianismo ele se divide em várias vertentes, né? Tem o católico, tem o batista, tem o assembleiano, tem o presbiteriano, e cada um dessas placas tem uma cultura diferente, um Sim. ensinamento diferente. Então, eu e a Irene somos da mesma vertente de base religiosa, né, do cristianismo. E o que a gente já ouviu muito? Isso é besteira. Deus já lançou no mar do esquecimento. E por que você não consegue ter um bom relacionamento com o seu pai? Você já é crente há tanto tempo. Quando foi a última vez que você entrou em contato com o seu pai, que te abandonou, que te tocou? Não, isso é coisa de crente menino, de infantilidade. Depois que a gente se converte, tudo fica no mar do esquecimento. Eu lembro de muita coisa da minha infância. Então, o mar do esquecimento que a palavra fala é que Deus perdoou tão profundamente os nossos pecados,
que ninguém mais pode trazer do fundo do mar. Isso aí. Não significa que a gente tem que procurar ajuda para superar. Sim. Procurar. Eu amo a história da carta de Filemon. Eu sei que Filemon é um livro cristocêntrico, que Paulo representa Jesus, que é o nosso intercessor. Onésimo significa nós que somos pecadores, e Filemon representa o Pai. Mas eu acho muito lindo quando Onésimo foge da casa do seu senhor, aprontou, fez coisa errada, fez o que não devia, escravo, fugitivo, mas se encontra com Jesus no meio do caminho, através da vida de Paulo. Sim. E Paulo escreve para Filemon: aceita Onésimo de volta. Mas da mesma forma que Paulo escreve para Filemon: aceita Onésimo de volta, Paulo fala: volta para o lugar que você defraudou, que você aprontou, que você feriu. Fica lá e vai resolver os teus problemas. Isso aí. Você continua sendo um escravo fugitivo até que você volte para a casa do teu senhor, Filemão, e resolva. Então tem muita gente fugindo do passado. Irene, como você teve que lidar? Você encontrou apoio dentro da igreja no seu processo? Irene, vou fazer essa pergunta. Você encontrou apoio das irmãs, dos irmãos? Olha a Priscila Moura Lima querendo me comprometer. Entra aí no rolo comigo. Tive muita dificuldade. Toda consagração, o que acontece? Quando a gente está passando um processo difícil, ainda mais dentro de casa. Aí você corre logo, né? As consagrações, círculo de oração. Você fica mais crente do que nunca. Verdade. E toda vez que eu entrava numa consagração para encontrar, assim, consolo, paz... Oh, meu Deus, é mesmo assim. Aí as irmãs batiam naquilo que eu estava vivenciando. Ferida, né? Porque tem pessoas que o marido trai, que o marido vai embora com a outra, porque não é sábia, porque não é uma mulher prudente, porque não é uma mulher isso e aquilo. E olha... eu voltava para casa pior do que eu tinha chegado. Porque eu queria chegar ali, não que eu queria que todo mundo passasse a mão na minha cabeça, e falasse coitadinha, não. Sim, mas eu queria ouvir uma palavra, sabe, de consolo, de encorajamento, que é o que eu vejo muita dificuldade às vezes, principalmente no âmbito feminino. Sim. As mulheres têm muita facilidade em falar: não, mas isso deve ser porque ela não se cuida, mas isso deve ser porque ela não faz isso, porque aquilo. Quando tem coisas que a gente passa na vida que é um processo de crescimento nosso, que Deus permite. E sabe o que eu acho que dói? Que você já me contou, que ouviu? Também, né? Você engordou muito. Aí ele tem que procurar, né? Isso aí a gente encontra no meio da família mesmo. A irmã não se cuida, tá cheia de Jezabel. Pois é. Ai, gente. Não, e a Priscila tocou num ponto muito engraçado, que eu falei aqui no programa anterior, que eu fiquei loura, fiquei parecendo girassol, gente. Porque a pessoa chamar a atenção tinha o cabelo louro. né? Porque quando você está no meio desse processo, você aceita. acha que é a aparência que vai trazer o outro. E você acaba perdendo a sua identidade. É isso aí. Com certeza. Então, assim, eu comecei a me preocupar com isso, me preocupar com aquilo, me preocupar com aquilo. E uma vez uma pessoa da família virou para mim e falou assim: você tem que parar com isso. Sabe por quê que o Luiz foi embora? Ou vai embora? Porque você está gorda. Nossa, gente. Pensa num soco na boca do estômago. Dá vontade. E eu fiquei olhando para aquilo assim, e aquilo ficou batendo ali dentro de mim, sabe, o tempo inteiro. Só que uma pessoa passando por problemas emocionais, tu pode fazer a dieta que você quiser. Sim. Seu metabolismo não vai trabalhar a seu favor. E eu só chorava e sentia raiva. Porque eu queria entender por que eu estava passando por aquilo tudo. É verdade, a gente procura uma resposta. E as pessoas ficavam citando para mim o porquê. E aquilo estava ficando enraizado em mim. Não, é realmente porque eu estou gorda. Não, realmente é porque eu sou uma pessoa de temperamento muito forte.
E eu louvo a Deus pela vida do meu marido, que ele dá uns freios em mim, mas ele também tem muita paciência comigo. Você é sanguínea, né? Sou muito sanguínea. Assim, ele fala, eu falo para ele, ai, filho, eu melhorei, não melhorei? Aí ele fala, Falta melhorou. muito. Não, ele fala, não, você já melhorou, filha, já melhorou bastante. Ainda pode continuar melhorando. Mas você já melhorou. meu Mas isso é Deus. muito complicado lidar com isso. Verdade. Quando você não encontra apoio aqui dentro. Com certeza. Aonde você precisa daquela palavra, ó, Irene, tá tudo ruim, mas vamos continuar orando que Deus vai jogar tudo isso por terra. Você me faz lembrar do texto da mulher encurvada, né? Dentro da igreja há tanto tempo e ninguém nunca percebeu que ela precisava de ajuda espiritual, não É era isso aí. física. Vamos agora ouvir o quadro, assistir o quadro de mais uma mulher que faz um diferencial, querido. Sabe que Daniele Cassiano, pastora Daniele Cassiano, mentora de mulheres, e você vai ficar agora com o quadro Mentoria Feminina com Daniele Cassiano. Olá, sou Daniele Cassiano. Estamos aqui em mais um programa Improváveis com a Priscila e hoje eu trago para você uma proposta nova. Eu quero que você entenda um pouco hoje sobre o princípio de você usar o que você tem. Eu vou ler aqui a palavra de Deus em Mateus, capítulo 25, versículo 21, para darmos início a essa conversa. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Essa parábola aqui, quando nós lemos, o Senhor trazendo essa parábola para os seus, ele está falando aqui sobre o mordomo, aquele que cuida, aquele que cuida daquilo que não é dele. E Deus ele colocou nas nossas mãos, como mulheres, essa função de mordomia. E nós temos à nossa mão várias coisas, várias pessoas que nós temos que cuidar, tendo o entendimento de que eles não são nossos. Nós temos várias coisas para cuidarmos, Temos aqui essa xícara, temos o copo, temos a casa, temos os filhos, temos os pais, temos o emprego, temos um ministério, para nós estarmos administrando e cuidando, mas no entendimento de que não é nosso, de que o Senhor nos emprestou e nós daremos conta de tudo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para administrar. Eu sei que não é uma tarefa fácil, eu entendo todas as dificuldades, porque é um caminho que eu venho trilhando, que eu venho traçando, que eu venho andando, e eu entendo toda a dificuldade. Mas eu gostaria que você também hoje entendesse que, apesar das dificuldades, nós temos uma recompensa. O Senhor falou no final, venha se alegrar comigo. O Senhor tem um repouso e um descanso para nós. Mas enquanto estamos aqui, andando no caminho, nós vamos ter que ser bons administradores, bons mordomos. E há um caminho muito reto a ser seguido. E o primeiro passo desse caminho de mordomia chama-se fidelidade. E o Senhor, Ele quer que nós venhamos ser fiéis naquilo que nós propomos a fazer. Vai ter muita dificuldade, vão ter muitos empecilhos, muitos inimigos, mas há uma recompensa nesse caminho, há uma alegria no nosso coração, ainda nessa terra. E na era vindoura, nós receberemos do Senhor aquilo que está preparado para aqueles que foram fiéis. Então, a gente vem aqui na mentoria feminina aprendendo sobre o princípio da mesa posta, o princípio da beleza, de estar colocando essa mesa posta para a nossa família. E hoje eu quero te lembrar, com esse programa, eu quero te lembrar que à mesa está o Senhor. Quando nós sentamos com a nossa família à mesa, quando nós sentamos com o convidado à mesa, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus, Ele tem o maior prazer em estar presente nessas reuniões, Ele tem o maior prazer em estar presente nessas comunhões, e nós como igreja temos entendimento de comunhão somente o dia da ceia, Nós vamos ali para a ceia, comungar com os irmãos, quando na verdade a nossa comunhão ela se estende muito mais a essa celebração de morte e ressurreição do Senhor. E como mordomos,
a nossa principal atitude é a fidelidade. E a fidelidade ela vem através de hábitos, né? Hábitos. Eu ensinei aqui sobre o pote, né, do autocuidado. Eu ensinei você a montar uma mesa. Isso vai ter que se tornar um hábito para a sua vida. Você vai ter que, uma vez por semana, tirar um dia ali para estar em uma das refeições preparando a mesa para sua família. Você vai ter que, todos os dias, quando você levantar, abrir aquele potinho e tirar uma tarefa para você. Então, hoje eu venho te lembrar que é necessário que você venha ser fiel. E é necessário que você use aquilo que você tem. Eu tenho falado muito aqui a questão de que não é nada caro, não é nada tão difícil, nada impossível de ser feito. Eu trago a proposta para vocês de algo que é possível e que é real nas nossas vidas. E hoje eu quero que você entenda que você precisa usar o que você tem, que você precisa guardar e cuidar daquilo que você tem. A família que você tem, os filhos que você tem, os pais que você tem, o marido que você tem, a casa que você tem. Nós já falamos aqui sobre as prioridades. É o que você tem, é o que Deus te deu, é o seu campo de lentilha. Pode não parecer muito para outros, pode não valer nada para outros, né? Nos Valentes de Davi a gente tem essa palavra do campo de lentilha que não valia muito, mas quando os inimigos vieram atacar, ele defendeu porque era dele. Então cuide do copo que você tem. Hoje você não pode ter um copo de R$10, mas tem o de 2, então cuide dele, cuide da sua casa, cuide daquilo que Deus te deu, para que ele possa te colocar sobre o muito. Se você quer mais de Deus, que você possa entender que você precisa ser fiel naquilo que você tem. E eu te aguardo no próximo programa para estarmos falando um pouquinho mais sobre essa questão da mentoria feminina. Até o próximo. Pastora, processo, né, em avançando aí nesses processos, porque, como a senhora falou, a cura é até Jesus voltar, mas Deus é tão bom que, no meio desse processo, Deus também nos dá projetos. Fala um pouco dos seus projetos aí pra gente. Então, hoje eu me aceito como pastora, né, pastora Eliana. Sou Eliana Vaz, que antes eu não sabia quem eu era. Aleluia. E estou escrevendo minha autobiografia chamado Eu Fui Comprada em Amor, baseado no meu livro, na minha história de trauma, do abandono. Reencontrei meu pai depois de 42 anos, no ano passado. Eu fiquei sabendo da segunda parte da história e, antes de tudo isso, eu já tinha perdoado eles no meu processo. E hoje convidei a Priscila para estar sendo coautora, né, de uns livros que vai estar saindo agora, chamado Reiniciar é Possível, basta dar um Ctrl Alt Delete, que quer dizer apagar memórias antigas. Nossa. E são um livro voltado para mulheres que passaram pelos seus processos de trauma e estão vivenciando a cura, ou já vivenciaram e estão vivendo a restituição. Hoje me encontrei dentro da minha profissão. Hoje eu já tive várias profissões, e hoje eu me encontrei, estou me formando em professora. Amo ensinar, e vou me formar o ano que vem. Futuramente aí não para, né? Vou fazer pedagogia, psicopedagogia, porque a gente trabalha essa questão do desenvolvimento humano, porque eu sou uma ferramenta desse desenvolvimento humano. Faço parte de um grupo de apoio dentro da minha igreja, lá no Parque das Missões. Manda um beijo aí para os irmãos, Apóstola fala Vil, o nome da igreja. A Igreja Missão Apostólica, Cristo para as Nações. Minha líder, minha mentora, que eu amo, né, a apóstola Vilma Santana. Quando eu crescer, eu quero ser igual a ela. Né? Acho que vai ser melhor, porque os bons mentores, as pessoas que sabem discipular, elas fazem discípulos melhores do que... E a gente trabalha com esse livro, restaurando, né? Eu estou no segundo processo, são os 12 passos da cura. Né? Tem o primeiro, esse aqui é o Aprofundando. Então, você que quer fazer parte do nosso grupo de apoio, procura a Priscila, que a gente tem um grupo de apoio rolando. Né? Esse é a ferramenta que vai te ajudar a te reposicionar no chamado, te reposicionar na identidade, reposicionar na maternidade, né? Porque nesse processo eu fui reposicionada
durante tudo aquilo que eu fui tirada do destino, né? E às vezes a gente pergunta assim, mas por que Deus fez isso? Uma vez eu perguntei ao Senhor, por que, Senhor? O Senhor me deu uma palavra falando lá, né? Quando ele vai curar aquele cego, que os discípulos perguntam, quem é a culpa? Do pai, da mãe que pecou? E o Senhor falou, não, Jesus falou, não, é para que meu nome seja manifestado. Então, tipo assim, hoje eu não tenho vergonha de contar a minha história, porque a Bíblia fala em Tiago 4,4 que nós precisamos confessar nossas dores, nossas culpas, para que outras pessoas sejam curadas. Então, tem pessoas que precisam ser alcançadas pela minha história de vida, pela história de vida da irmã, pela história de vida da Priscila, por pessoas improváveis como nós, anônimas, porque nós somos anônimas. Mas, pela glória do Senhor, o Senhor está nos colocando como voz para alcançar mulheres em todos os lugares aonde esse programa chegar. Amém. Porque é isso que o Senhor quer, curar a sua igreja, porque a sua igreja precisa estar curada, a sua igreja está doente, está ferida, está machucada, e infelizmente são pelos nossos próprios irmãos que nos coloca dentro de calabouço, que nos aprisiona, que nos vende, né? E o Senhor está nos separando para fazer esse tempo chegar na vida de outras pessoas, para que vivam o melhor de Deus, para que experimentem, né, a perfeita e a boa, agradável vontade de Deus, né? É verdade. Isso é o que é cura de verdade. É você inserir outras pessoas dentro dessa história que você viveu e entender que você tem uma responsabilidade de levar esse Jesus que tem restaurado a tua história para outras. Sim. Né? Irene, você falou aqui no outro bloco que não entendia por que você estava passando por aquilo. E dentro do casamento você viveu uma rejeição, mas a primeira rejeição que você sofreu na vida não foi dentro do casamento, né? Você passou por isso com o seu pai. Sim. Eu não fui culpada do abandono do meu pai, porque cada um tem uma história. E a gente, às vezes, precisa viver alguma história, alguma dificuldade para a gente crescer, porque Deus quer que sejamos uma voz, porque nós somos uma história e Deus quer alcançar outras pessoas. E, assim, eu louvo a Deus que o perdão fez isso. E, Priscila, quando você falou a questão do meu primeiro perdão foi dado ao meu pai, por intermédio do Luiz. Entendi. O Luiz que implantou isso em mim, filha, você precisa perdoar o seu pai. E é cancelamento de dívida, né? O perdão. Não é? Quando você cancela essa dívida. Liberta a gente. Liberta. Nossa, é muito bom. Meu Deus, você dorme, você vive em paz. O que as pessoas falam hoje acerca do que eu vivenciei com o Luiz, o fato de eu contar às pessoas, tem aquela preocupação das pessoas de acharem que eu estou expondo o Luiz, que eu estou expondo a família, que eu estou expondo alguém. Não, mas as milhares de pessoas que entram no meu WhatsApp, que mandam mensagem para mim e que me ligam às vezes, irmã, eu ouvi o seu testemunho. A gente acaba sendo pastor, né? A partir do dia que eu ouvi o seu testemunho lá na minha igreja, Deus mudou a minha vida, porque meu marido estava com as malas prontas para ir embora. Nossa, que forte, né? E não tem preço, não, né, tem Irene? Preço isso, é entender que você foi o veículo de Deus para alcançar a vida de alguém. Você precisou ser ferido. Através da sua dor. Então, tudo tem um propósito. Tem um louvor que fala sobre ostras feridas, né? Ela, para ser jóia, ela precisa ser ferida. Desse jeito. Verdade. E é isso aí. O propósito é maior do que a dor. Sim, tem que ser. É verdade? Eu quero agradecer a vocês. Obrigada, Priscila. Tá? Por mais uma vez vir aqui contribuir e expor as cicatrizes de vocês para que pessoas venham ser curadas. Amém. Eu quero mandar um beijo aqui para a Luciene de Jesus, que está cuidando do meu cabelo, né? Me deixou assim, com maravilhosa, essa aparência iluminada, morena iluminada. Eu quero agradecer aqui, mandar um beijo para todos do salão da Luciene de Jesus. E quero agradecer também ao presbítero da Assembleia de Deus do Pantanal, presbítero Eliezer, ele que fez aqui as nossas poltronas. Deus é fiel, irmão. Pode semear no terreno do programa Improváveis, porque nós somos férteis. Sua semente vai estar caindo em uma terra que com certeza vai dar frutos. E nós queremos agradecer
Muito obrigada, meninas, de todo o meu coração. E você vai agora, para fechar toda a nossa conversa, você vai ficar com um quadro que toda família cristã precisa assistir, com a escritora Eleusa Matos, o quadro Colocando a Casa em Ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem, vamos colocar essa casa aqui em ordem, porque quando você se organiza por dentro, você é apto para organizar tudo que está ao seu redor. Daqui a pouco eu volto. O livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 7, diz assim: E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva sobre a terra. Bom, talvez você conheça essa história do profeta Elias, que após profetizar para o rei Acabe, o Senhor mandou que ele se retirasse e se escondesse no ribeiro de Querite. E ali naquele ribeiro, você sabe que ribeiro é um pequeno rio. Não havia chuva sobre a terra, nem orvalho. Foi a profecia que Elias lançou para o rei Acabe. Ali no ribeiro de Querite, Elias ficou bebendo daquela água e Deus enviava os corvos para alimentá-lo. Sim, ponto. Mas a Bíblia diz que passado uns dias, o ribeiro de Querite secou. Olha que coisa interessante. Como é que Deus manda Elias para o ribeiro de Querite e depois o ribeiro seca? Como é que o profeta vai sobreviver com o ribeiro seco? Como é que ele vai ter água para beber se não há água no ribeiro? Presta atenção no que eu vou te dizer. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. O ribeiro pode ter secado na tua vida. Sabe por causa de que Deus permite que o ribeiro seque? Porque se o ribeiro não secar, a gente não se move. Percebe que quando o ribeiro secou, Deus falou com Elias: levanta-te, vai a Sarepta, que lá eu reservei uma viúva para te sustentar. Presta atenção que o caminho do profeta agora é em Sarepta. Há uma necessidade da gente ter a sensibilidade de entender a hora de se mover. Recordo-me quando eu estava em um culto, eu chorava tanto, eu tinha tanta dívida para pagar, eu tinha tanta coisa para poder colocar em dias, as portas fechadas, eu não tinha de onde tirar recursos para quitar dívidas que estavam já acumuladas. E eu me lembro que eu estava em um culto e eu chorava pedindo a Deus para me mostrar uma saída. Quando a irmã que estava ministrando a palavra veio em minha direção e disse: o Senhor, já não te falei o que tem que ser feito? Sabe o que o Senhor havia me falado já há 4 anos passados? Para escrever esse livro. Tinha 4 anos que eu queria escrever esse livro e não conseguia. Eu não conseguia. E o Senhor colocando no meu coração: escreva. E eu não escrevia. Foi preciso o ribeiro se secar, as dívidas se acumularem, para que eu decidisse parar e escrever. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu tinha R$500 somente quando eu publiquei esse livro. Hoje nós estamos indo para a 10ª edição desse livro. Diz, que no Brasil 10.000 exemplares vendidos já é considerado um best-seller. Praticamente, hoje o livro Negra, Pobre, Gorda e Crente é um best-seller depois de 4 anos publicado. Se o Senhor não tivesse secado o meu ribeiro, eu não teria me movido. Entenda que essa crise que você está passando possa ser que Deus tenha secado o teu ribeiro e é hora de mudar a rota, é hora de mudar o destino, é hora de mudar o negócio. Sabe, a crise, ela serve para nos mostrar
que há um caminho novo traçado por Deus para nossas vidas. Pare de chorar porque o ribeiro de Querite secou-se. Caminhe, a nuvem se moveu, vá a Sarepta, com certeza o Senhor já está providenciando recurso, já está providenciando uma nova rota, já está providenciando um novo caminho. Ele que te mandou para Querite e foi ele que secou o rio, ele que mandou Elias para o ribeiro e foi ele que secou o ribeiro. Não pense que foi Satanás, olho grande, inveja, que fechou essa porta. Quem abre porta é Deus, e quem fecha é Ele. Quem colocou Elias à beira do ribeiro foi Deus, e quem secou o ribeiro foi Deus. Entenda, o ribeiro se secou na tua vida, porque é hora de mudança. A nuvem está se movendo. Sintonize, sensibilize, ouça a voz de Deus e cumpra. Faça o que Deus quer que você faça. Obedeça. Se Ele mandou você fazer alguma coisa, não tenha medo. Faça. Aqui está o resultado da obediência. Escreva, Eleusa, a tua história e deixa que o resto eu faço. Obedeça o que Deus traçou para você e deixa que do resto Ele cuida. Deus é o Deus que provê. Graça, amor e comunhão é tudo que a gente precisa. Deus abençoe você e a sua casa. Amém. Estamos aqui hoje com nossa amiga Laila Sarmento. Seja bem-vinda. Eu queria agradecer aqui a minha amiga Clarice e a minha amiga Maiara pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, tá? E eu vim mostrar alguns dos meus trabalhos. Essa blusa aqui fui eu mesma que pintei, é pintura em tecido. Esse pano de prato aqui também fui eu que pintei. E eu também faço crochê. Isso aqui é um coeiro para enrolar o bebê, que fui eu que fiz essas bordas. E aqui eu também tenho uma toalhinha que fui eu que fiz. Arrasou, gente. Muito lindo, tá muito bom? lindo. E é isso aí. Fique aí que ela vai tocar também, porque ela, além de fazer bordados e crochês, ela também toca, gente. Fica aí, Muitos não saia daí. talentos. Está chegando ao fim mais um programa Improváveis. E a sensação que eu tenho hoje é de propósito cumprido. Tenho certeza que o programa de hoje vai marcar muitas mulheres e muitos homens também que estão passando pelo processo de cura e de libertação. Porque não esqueça, é um processo, tá bom? Quero agradecer a você, telespectador, aos semeadores, tá bom? Quero falar para você que hoje
Depois do programa, estaremos lançando um sorteio no Instagram do programa Improváveis, em parceria com o nosso semeador, o Baratão da Informática. Tá? Então, fica ligadinho lá. Quando terminar aqui, corre para o nosso Instagram. Tá? Quero agradecer as minhas discípulas, co-apresentadoras, minha filha, Clarissa Moura Lima, e minha sobrinha Maiara. Então, quero agradecer a Bem Mais TV e convidar você a ser semeador do programa Improváveis. Então, vem entrar para a família Improváveis e até a próxima. Deus abençoe.